Então a minha proposta é estudar o conceito de subsunção em Marx e mais especificamente saber de onde ele surge para Marx e para que ele serve em um marxismo posterior. E mais especificamente no estudo do que é a história e na possibilidade de periodização da história. Então, para isso, eu primeiro pensei em pesquisar a origem desse conceito para Marx, em especial no artigo de Andrés Sáenz de Sicília, que traz Kant e Hegel para colocar o significado desse conceito em Marx e porque ele usa isso no capítulo 6º, nos manuscritos para o capítulo 6º do Capital, os resultados imediatos do processo de produção, e fazer um paralelo com o que alguns núcleos comunistas do final do século XX desenvolveram para a periodização da história, para a ideia de que o próprio capitalismo tem fases diferentes, o que aparece também em Adorno e em Negri, mas o uso do conceito de subsunção vai aparecer no final do século XX muito nos núcleos da teoria da comunização. Então, eu leio. O conceito de subsunção é herdado dos lógicos medievais na pesquisa do silogismo aristotélico, e a subsunção trata da identidade lógica de um particular em um universal. Para Sáenz de Sicília, Kant constrói o conceito crítico da subsunção, que liga à estrutura o processo de síntese na realidade. Na crítica da razão pura, no cerne do projeto está o ato de subsunção enquanto processo onde o conteúdo do particular é levado a estar sob o juízo universal. A subsunção relaciona o particular ao juízo universal, coloca o particular dentro de um conceito, ou o conceito dentro da representação. O próprio Kant diz: em todas as subsunções de um objeto sobre um conceito, a representação do primeiro tem de ser homogênea com o último. O conceito tem de conter aquilo que é representado no objeto a ser por ele sob ele subsumido, pois é justamente isso que significa a expressão um objeto está contido em um sujeito. Então, o que Kant e Hegel fazem para Sáenz de Sicília é entender a subsunção como esse processo de subordinação de um momento de algo para o conceito, sob o conceito. E Marx vai usar isso de forma até relativamente marginal, quando ele estuda a relação entre o trabalho e o capital, entre esses dois sujeitos do modo de produção capitalista. O capital e o trabalho aparecem como sujeitos diferentes e o trabalho é subsumido ao capital. Isso significa também para Marx que o trabalho vivo, que é aquele ato do trabalhador de utilizar-se os meios de produção para a produção, é subsumido ao trabalho morto, ou trabalho acumulado, que se identifica com o capital, com a soma dos meios de produção anteriores e a produção dos meios de subsistência que são necessários para o trabalhador, para o sujeito trabalho. Então é assim que Marx usa o conceito de subsunção. Mas, para Marx, um processo muito importante é a passagem da subsunção formal para a subsunção real. Isso coloca que no sistema capitalista, na relação entre o trabalho e o capital, existe um momento onde a subsunção, que Marx também chama de dominação, também é traduzido como dominação, essa dominação está no aspecto formal, enquanto em um outro momento está num aspecto real. A dominação ou subsunção formal, ela só é diferente dos sistemas pré-capitalistas em questões de forma e onde o trabalho ainda se coloca como independente ao capital, onde o processo produtivo realizado pelo trabalhador é quase que contraposto ao capital,
os desejos do capitalista. Enquanto na dominação real, todo o processo produtivo já é completamente controlado pelo capital e todos os aspectos da vida do trabalhador são parte do capital. Então, parece bem impossível que é possível dividir o capitalismo em momentos, em fases. Em uma fase onde o capital se apropria do trabalho, simplesmente, em uma fase onde o capital já engloba o trabalho, onde o capital tem o poder absoluto sobre todos os aspectos da vida. Então, assim se dá a ideia de que existe um capitalismo que ainda é mais primitivo, onde o trabalho ainda é uma forma de... onde o trabalho ainda é emancipador, onde a vontade do trabalhador ainda está presente, e um capitalismo ainda mais desenvolvido, que em Adorno e Negri vai ser o capitalismo monopolista, enquanto aqui vai ser o capitalismo da subsunção real. E é claro que é difícil definir quando ocorre essa passagem, mas ela é muito relacionada às crises e ao processo de monopolização, de formação dos trusts e da formação dos monopólios modernos no pós-guerra e no início do século XX. Então, o que aparece no desenvolvimento da teoria da comunização é que o trabalho, os interesses imediatos do trabalhador já não são mais emancipatórios, já não contém em si esse caráter de ruptura com o capitalismo. Então eu trago o que a revista Endnotes escreve sobre essa periodização do capitalismo, ao dizer que tem seus aspectos duvidosos. Porque a subsunção formal, apesar de ser um pré-requisito lógico para a subsunção real, não necessariamente acontece antes. De forma que a periodização não pode ser absoluta, não pode esclarecer todos os aspectos do capitalismo, tanto que um momento de subsunção real pode ser sucedido por um momento de subsunção formal. Então é isso. Certo? Certo. Bem, a gente ainda tem mais 15, 10, 18, mais 5, 23 minutos. Não, é 3 minutos, perdão. Certo. Não, eu já tô com a cabeça assim. Pra questões, quem quiser fazer, aproveita porque daí dá pra conversar bastante. Questões? Sim, se coloca. Sim. Primeiro, obrigado pela apresentação. Acho que o conceito de subsunção é central à teoria marxiana. Importante para compreender o modo de produção capitalista nas suas características contemporâneas. Eu só fiquei com uma dúvida do tipo de relação que tu tentou estabelecer entre a ideia marxiana de subsunção formal e real com o diagnóstico do capitalismo de Estado do Adorno. Eu acho que Adorno e depois em Antônio Negri são alguns dos autores que tentam colocar uma diferenciação entre formas do domínio capitalista. O capitalismo monopolista, o capitalismo de Estado, seria quase que um modo de produção diferente daquele capitalismo liberal do livre mercado, do laissez-faire. Mas eu acho que o Adorno e o Negri ainda não usam o conceito da subsunção para esse objetivo, mas eu acho que em Marx pode-se dar a entender que esses conceitos são quase muito opostos, assim, a subsunção formal e a subsunção real, que um acontece depois do outro e que não são que não pode ir e vir.
Então não, eu não acho que o Adorno concordaria com essa periodização, mas ele é um dos principais expoentes da ideia de momentos no capitalismo, de que o capitalismo de Estado opera de outra forma do que o capitalismo do livre mercado. Tem pergunta? Eu sei, uma réplica, não uma réplica, um comentário só. Porque eu acho interessante essa questão da subsunção, porque nos resultados imediatos do processo de produção que citou, o Marx vai falar que vai propor essa periodização da subsunção formal, que corresponde ao período manufatureiro, período da cooperação simples do trabalho, e depois passar para a subsunção real, que marca o nascimento da grande indústria. E ele vai afirmar que esse momento da subsunção real, quando as formas sociais capitalistas não apenas determinam a disciplina e o modo de contato entre os trabalhadores, mas passam a caracterizar a própria base material do capitalismo, quando eles, de fato, fundam uma indústria que proporciona essa produção desenfreada de valor e de mais valor, que o capitalismo sempre procurou enquanto potência, pelo menos, que esse momento marca uma ruptura decisiva e tem a instauração do que ele chama de um modo de produção especificamente capitalista. Sim. Em contraponto ao que seria um capitalismo ainda não plenamente desenvolvido, embrionário, em Gênesis e de antes. E eu não sei, talvez, se tu acha que essa ideia de um modo de produção especificamente capitalista pode ser colocado em diálogo com os diagnósticos do Adorno e do Negri de uma predominância do capitalismo de Estado monopolista. Se existe talvez uma linha de continuidade em que o modo de produção especificamente capitalista poderia ser transformado, sucedido pelo capitalismo de Estado como uma forma mais aprofundada ainda de subsunção do trabalho. Sim, a posição que eu vejo nesse texto do Marx é que na subsunção formal, a esfera da circulação e a esfera da produção, primeiro onde o trabalhador vende a força de trabalho e no outro onde ele utiliza os meios de produção, eles ainda são separados. Enquanto no momento da subsunção real, todas essas esferas são englobadas no processo de valorização do valor, numa mesma esfera. E acho que isso é completamente análogo à monopolização, ao processo de controle. A disciplina do capitalista já não é mais feita por um gerente, mas é feita pelo próprio Estado ou por algum equivalente que possa controlar todos os aspectos. Mas o que eu quis fazer a relação com o debate na teoria da comunização, nas revistas Théorie Communiste e na Endnotes, é que o problema dessa periodização é que ela nos leva a ver que estratégias diferentes, modos de agir no capitalismo diferentes. Isso era muito caro em um momento em que a ideia de partido se torna... começa a parecer anacrônica, e é necessário balancear isso entre um retorno a Marx, onde a comunização inclusive se relaciona às novas leituras de Marx, ou a crítica do valor, mas também uma tendência de querer abandonar as estratégias do partido e do início do século XX. Por isso que a minha posição final é que não é possível tu dividir o capitalismo em duas etapas. Nós estaríamos em etapa decadente ou real. É isso? Temos mais uma dúvida? Então, muito obrigado, Diego. Perfeito.